Quando fazer cateterismo após a trombólise de um infarto com supra? Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Boa dúvida aqui de Luiz Henrique, nosso aluno aqui do curso de eletro. Ele pergunta o seguinte: a gente mostrou lá um caso que foi trombolizado e tal. Ele pergunta: nesses casos, eu devo encaminhar o paciente para o CAT após 2 a 24 horas do trombolítico? Como é que é o meio de campo? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você está frente ao infarto com supra, que você trombolizou, você tem que saber, antes de mais nada, a trombólise deu certo ou não deu? Primeira coisa. Por quê? Como é que eu sei se a trombólise deu certo? Eu tenho que esperar normalmente ali de 60 a 90 minutos após a infusão do trombolítico, o início da infusão, né? Se for um trombolítico tipo tenecteplase, vai ser dose única, né, ali em bolos, mas outros você tem que deixar infundindo ali ao longo de vários minutos. E 60 a 90 minutos após a trombólise, você vai avaliar 2 critérios principais: melhorou a dor do paciente, critério clínico, e critério eletrocardiográfico. O supra caiu mais do que 50%, aí eu vou procurar a derivação de tinha um maior supra, digamos que fosse D3. Era um supra de 8 milímetros. Ele caiu pelo menos 50%, ou seja, agora ele está de 4 milímetros para baixo. Se ele tiver caído mais do que 50 milímetros, foi uma redução significativa, quer dizer que essa trombólise deu certo. Foi uma trombólise bem sucedida. Nesses casos, o protocolo é 1. Já se deu 60 a 90 minutos da infusão do trombolítico e não teve critério de reperfusão, aí é outro cenário. A trombólise não deu certo e aí você vai ter que caminhar esse paciente para o CAT o mais rápido possível para fazer uma angioplastia de resgate, né? O termo angioplastia de resgate é justamente isso. Não deu certo a minha trombólise, a artéria do paciente continua fechada e eu tenho que abri-la o mais rápido possível, né? Aí vai na carreira agora mesmo para ontem, né? Beleza. Então é isso, angioplastia de resgate imediatamente. E no caso que eu trombolizei, o supra caiu, a dor melhorou, sinais de que deu certo. Beleza. E aí, o que é que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso, a gente chama da estratégia fármaco-invasiva, que é o quê? Inicialmente você tratou o paciente com fármacos, né? Ou seja, trombolítico, enoxaparina, AS, clopidogrel. Você deu medicações para o paciente, deu certo, abriu a artéria. E agora, precocemente, você vai fazer a invasão do paciente, ou seja, você vai fazer o CAT, certo? Essa estratégia que a gente chama de fármaco-invasiva é quando dá certo o seu trombolítico. E aí o recomendado pelas diretrizes é o quê? Você fez a trombólise do paciente, deu certo, teve o critério lá de reperfusão, esse paciente deve ser submetido a CAT entre 2 e 24 horas após você ter trombolizado o paciente. Por que 2 a 24 horas? Isso já foi visto em alguns estudos, né? Um deles é o Transfer MI, mostrou redução de desfecho, você mandar o paciente para CAT precocemente. Por que não mandar de forma imediata, né? Por que de 2 a 24 horas depois? Por que não de 1 a 24 ou de 0 a 24? E aí tem muito aquela questão, né? De antigamente da história da angioplastia facilitada. Na hora que você manda o paciente de cara para o CAT após a trombólise, você aumenta o risco de hemorragia, né? Porque ali está no pleno efeito de todas as medicações que você fez, tal. Então você aumenta o risco de hemorragia. Então a tendência é você esperar uma besteirinha ali entre 2 e 24 horas. E por quê, Eduardo? Qual é o racional? Vê, eu fiz o trombolítico. O supra, que era de 8 milímetros, gigante, foi para 2 milímetros, o paciente está sem dor. Por que eu tenho que ter essa pressa toda para mandar o paciente para CAT? Qual o sentido disso? A artéria dele agora não, entre aspas, não desentupiu, não está ali lisa, tal. Não, geralmente não é isso que acontece com o trombolítico. Geralmente, no infarto com supra, você tinha uma artéria fechada, você faz o trombolítico e quando ele dá certo, geralmente, né, a gente tá generalizando, geralmente foi um pertuitozinho que foi aberto ali no trombo, o suficiente para passar algum sangue e manter o miocárdio, né, a jusante da lesão vivo, né, depois da lesão, se você se complica com jusante e montante. Então, depois da lesão, tá chegando algum filetezinho ali de sangue, mas geralmente quando você manda esse paciente pro CAT, ele tá com uma lesão ali horrorosa ali, suboclusiva muitas vezes, doidinha, entre aspas, para fechar de novo, né? Então, nesses casos, você mandando o paciente para CAT precoce entre 2 e 24 horas após ter feito uma trombólise, né, bem sucedida, você consegue muitas vezes chegar lá, ver que tem uma lesão feia ainda ali no sítio inicial, e aí você coloca o stent
para estabilizar aquele meio de campo. E mais uma vez, isso já foi testado, né, em alguns trials, o Transfer-MI é um deles, e viu-se que você fazer o CAT mais precocemente é melhor do que você fazer o CAT muito depois. Então, a recomendação das diretrizes é essa. Trombolizou, deu certo, esperou 60 a 90 minutos, tem critério de reperfusão top. Agora o protocolo é o seguinte, entre 2 e 24 horas após ter trombolizado esse paciente deve ser submetido a CAT e geralmente vai ter alguma coisa para mexer ali por angioplastia. Então, fica ligado na dica. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.